Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Isso aqui vai ser sexta-feira. Eu já tô perdido, gente, porque esse episódio, não vou mentir para vocês, porque mentir não é coisa de crente. Vocês já sabem, né? Então esse episódio aqui está sendo gravado, porque eu não podia perder a oportunidade de bater um papo com o nosso convidado de hoje. Ele está passando por São Paulo correndo, eu tinha que fazer esse episódio, então você vai estar assistindo a gente vai ter gravado um pouco antes. Eu espero que o mundo não tenha acabado e dê tempo de você ver esse episódio, né? Em nome de Jesus, tá bom? Então, fica com a gente aí, ouvidos atentos, olhos atentos, papel e caneta na mão. Se precisar, volta que o YouTube deixa, você volta, põe para frente, acelera. O YouTube deixa você fazer tudo isso aí. O importante é que você absorva tudo que Deus vai falar através do nosso papo aqui, tá bom? Permita que a gente entre aí na sua casa, no seu celular, no trabalho, na escola, no ônibus, não sei onde você tá bom? Permita que a nossa companhia se adentre aí na sala da sua casa, do seu serviço, aonde você estiver, e receba o nosso convidado com todo carinho. Receba aí, Pastor Carlos Cardoso, seja bem-vindo, meu querido. Amém, paz, Rafa. Que honra, que alegria estar aqui no Pod Cristo. Que felicidade, obrigado por ter aceito o convite, né? Sei que você está na correria aí, um sulista curtindo o frio de São Paulo, né? Tá parecendo mais a sua terra do que a gente, mas para a gente entender. Você é um cara conhecido, com certeza o pessoal tá batendo o olho aí, tá falando: "Já vi esse moço em algum lugar", né, quem não conhece formalmente já viu algum corte, alguma coisa. Mas quem é o Carlos com Cristo? Antes da gente começar esse papo, qual é a história do Carlos com Cristo? Berço cristão, se converteu depois, como que é a história do Carlos com Cristo antes da gente entrar no ministério? O Carlos com Cristo tem o Carlos sem Cristo, né? Viciado em droga, viciado em cocaína até os 16 Uau, anos. sério? É, foi bem dos 14 aos 16, em 2 anos foi o trágico, né? E aí vem uma sequência, né? É um período aí sempre. é, é, o mundo é uma coisa terrível, né? Sim. A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo e o meu encontro com Jesus foi quando acabou tudo mesmo, todas as portas fecharam. Eu me entreguei mesmo ao vício, né. E tem pessoas que existem vários tipos de viciados, né. Tem Sim. aquele que usa droga, trabalha, estuda e eu não, eu me entreguei mesmo. Num período de curto aí tive 32 passagens na polícia, Uau! de menor e, assim, muita coisa. Mas tive um uma experiência com Jesus muito forte, numa casa de recuperação, Uhum. que fui sozinho me internar. Com Mas 16. e ali minha vida foi transformada, né. Fiquei uns 6 meses como obreiro e 6 meses interno, 6 meses como obreiro, e ali comecei a servir a Jesus. Que loucura, porque quem vê o senhor pronto, arrumadinho, e não sabe, não imagina essa história de jeito nenhum. Então o Carlos antes de Jesus, não que existam níveis de precisar de Jesus, todo ser humano precisa de Jesus, mas o senhor era a demonstração de um jovem que precisava muito. Muito. Até há uns 2 domingos atrás eu preguei numa igreja que tinha um amigo meu que a gente usava droga junto. Hoje ele é pastor também. Que glória, glória a Aí, Deus. ele, o Vande, o nome dele é Vande, ele dava baque na veia, né. E ele pegou HIV e no uso, né. Sim. E ali, como todo mundo se afastou dele, a gente andava muito junto. Uhum. Ele usava as droga dele, eu usava a minha, né. E ele se converteu antes, foi bem antes de mim. E a conversão dele é muito forte, né. De um grupo muito grande de pessoas, deve ter uns 3 aí que sobreviveram, né. Uau! E ele na conversão dele, isso é um testemunho, né, que eu Sim. estava aos 2 domingos com ele, ele foi numa casa, num culto doméstico, uma irmã orou por ele, todos viram uma fumaça preta sair do corpo dele, todos viram que estava no culto. E ele foi curado, hoje ele é casado, tem 2 filhas e ninguém tem HIV. Meu É Deus! é o sobrenatural, né. Literalmente, não tem explicação para isso. E a gente depois ele me ajudou muito e eu fiquei muito feliz. Eu tô lembrando aqui porque eu vi ele esses dias, né.
Então, e todos que olhavam para nós, principalmente ele e eu andando juntos, que entra nessa questão, é só cadeia ou cemitério, não tem outra Sim. para esses, né. A ponto que após a conversão, o pessoal dizia: "Ah, podia ser qualquer um, menos você crente". E para ele também, que ninguém esperava, né, foi uma transformação, que é o evangelho, né. Ainda existe esse preconceito? Porque, assim, normalmente eu converso com o pessoal aqui, e graças a Deus eu tive a oportunidade de receber muita gente de todas as vertentes teológicas possíveis, de todas as áreas ministeriais possíveis, e normalmente a gente tem chegado num consenso que existe uma glamorização de testemunhos fantásticos, como é o seu caso e o do Vânio. Mas também, na mesma mão, tem um preconceito com essas pessoas que chegam. Sim. Esse preconceito existe mesmo para quem teve essa transformação? O senhor sentiu esse preconceito quando chegou na igreja? Tipo: "Ih, esse menino, será que dura? Será que é de verdade?" Sim. Tem muito isso ainda? Isso é natural, né. Eu Uhum. acredito que hoje, né, imagine, tá muito mais porque, hoje a igreja está muito carnal, muito, né, então quando um É, você tá falando drogado dessa conversão há quantos anos atrás? então, 2008, 98 quer dizer, né, Quer dizer, 90. quase 30 anos, quase 30 Então anos. veja, o que que acontece, o hoje naquela época ainda tinha mais acolhimento, né. Sim, Hoje a gente vê, assim, o povo diz: "Ah, é fogo de palha", porque onde abundou o pecado superabundou a graça, aquela coisa, né, é monte, é oração, sim, é jejum, que é normal, todo viciado que se é transformado pelo Espírito, ele quer ser cheio do Espírito e sim, se envolver, porque sim. É a trocar a noia. presença A noia que tinha aqui vira metanoia aqui, ele quer a mesma coisa. sim, e a presença de Deus preenche tudo, né. E hoje em dia hoje eu vejo muito, infelizmente, né. Porque, eu chego num consenso hoje que droga é emocional, além do lado espiritual, do Uhum. vício, é emocional. Então, É a fuga. se você conversar com morador de rua, até eu trabalho muito nesse trabalho, Uhum. de sempre estar na rua e, coloca aí 80% de morador de rua para e pergunta: "Ah, minha mulher me abandonou, minha esposa me Sim, traiu", sempre tem um gatilho. entendeu? Meus pais nunca me entenderam, então você vê que é uma ausência que é preenchida pela droga. Uhum. Então assim, eh, a gente vê que existe recaída, não tem como você pegar claro que existem pessoas que se convertem e nunca mais, Sim, mas existem outros que na crise emocional o gatilho mental é a droga, sim. e é um processo, então a igreja muitas vezes não está preparada. Para esse É a processo. mesma coisa do demônio, as pessoas acham que você expulsou o demônio saiu. Agora se a pessoa não mudar de comportamento, ela tem Óbvio. o demônio vai voltar. Sim. Você tá Mais cético, entendendo? mais cético, segundo a Bíblia. Por isso que existe igreja que é natural mesmo a pessoa ficar caindo endemoniada direto, então o demônio nunca saiu. Sim, Então não é só ir ali e sair em nome de Jesus, a sim. pessoa tem que ser discipulada, ela tem que ter né. Eu graças a Deus, desde a minha conversão, sempre me envolvi com um ancião. Então eu não ficava com o jovem, eu Pessoa mais madura, sempre assim. e as experiências e: "Ó, Uhum. faça isso, faça aquilo", que me deu muito suporte, tá. Que é aquela que é os desprezado que tá o conteúdo bom. É até um conselho para quem tá nos ouvindo aí, Sim. talvez tem um senhor, uma senhora na igreja que você não dá nada, senta para ver o quanto de experiência e de crescimento que aquela pessoa vai te proporcionar. Isso vai na linha do que a gente estava mais ou menos falando em off ali. O senhor tem uma teoria que provavelmente pessoas que vão nos ouvir, eu concordo, tá? Já antecipando. Mas pessoa que vão nos ouvir pode falar assim: "Nossa, mas é muito dura essa opinião aí". É pique João 6, né? "Ah, é duro, vai então bora". Mas, o senhor tem uma teoria de que hoje o evangelicalismo, o evangelho que é oferecido hoje, principalmente na nossa realidade brasileira, eh, ele não liberta, ele mais aprisiona do que liberta, né. Sim. Discorre sobre isso aí. Entra em 2 questões. Primeiro que sistema religioso, ele é formado para controle.
Ou seja, para aprisionar. Para aprisionar. Então, assim, o sistema religioso, ele é um sistema de controle. Todos. Todos. Todo sistema, vamos colocar aí religião, vamos colocar todos. Sim, Porque todo tem um pastor, existe uma liderança sim, e existem regras. sim. Pensando na condição hierárquica, são Sim, todos parecidos. sim. Muda nome, mas Tem são um padrão, Sim. né? E existe, a gente precisa ter os dois lados, que seria o quê? Hoje uma pessoa se converte, ela vai visitar pelo menos 6 igrejas, até ela se adequar Uhum. e se então assim, infelizmente a nossa mente, ela foi programada dentro desse sistema. Eu preciso estar debaixo de uma autoridade, dentro de um sistema para que aconteça as coisas. O nossa mente, você fala, um ser humano, O ser humano, o brasileiro. o brasileiro principalmente. Entendi. O ocidental, o americano, porque o Brasil é uma réplica da América, o gospel brasileiro é Sim. então, aí nós somos meio americanizados, Uhum. né, quando você pega o Hillsong de Lagoinha é a mesma coisa, a Igreja Preta começou nos Estados Unidos, toda essa entendeu? Sim. Então assim, o que é a questão do evangelho? É o reino de Deus. Então, eu acredito que se eu estou dentro de um sistema religioso, eu preciso entender quem eu sou e qual é o meu papel no reino de Deus. Que a Bíblia diz: "Eu sou ministro, sou embaixador, sou filho, sou herdeiro", tudo isso está dentro da qualidade. E aí, o que acontece hoje? O sistema religioso, ele aprisiona a pessoa dentro de um padrão, né, a gente tem as igrejas, né, pentecostais, né, você não pode usar calça, você não pode isso, você não pode aquilo, que ainda Ter existe, barba. nem pensar, Sim, nem pensar. né. E aí você imagina um Jesus barbudo e todo mundo Sem barba, verdade. aí entra na questão, e existem as igrejas que para muitos são liberais, Uhum. né. E aí o que a gente precisa entender? Primeiro, dentro dessa princípio, a pessoa vai visitar, então, existe um lugar que a pessoa vai se sentir bem. Uhum. Agora, se você encontrou esse lugar, você tem que pensar: "O quanto que eu cresço nesse ambiente?". Por quê? Se você fizer um raio-x do sistema religioso, as pessoas vão para a igreja no domingo, ouvem uma boa palavra, dizimam e ofertam, e não produz nada. Sim, sim. Vive só se Tem arrastando até o próximo domingo. Eu tenho uma É religião. isso. É É o tudo. jovem rico. O jovem rico tinha religião, Nossa, pesado, mas é verdade. É isso aí. não é? Sim, Tudo isso eu faço desde a minha mocidade, mas ele não tinha. Qual era a procura do jovem rico? Salvação. sim. O que farei para lhe dar a vida eterna? A ponto quando você pega lá E mais ele teve a religião e a religião não colocou o coração dele sim, nessas coisas de salvo. vida eterna, não salvou. E aí entra, Rafa, é muito importante isso. Por exemplo, o jovem rico. A Bíblia diz que Jesus o amou. Sim. E por que Jesus amou ele? Porque ele tinha muita qualidade. Ele era jovem, ele era rico, era religioso. Quer dizer, ele conhecia, tinha recursos Sim, para ajudar, se sim. ele vem, ia ser uma bomba. Aí Jesus foi, e a gente erra como pregador, que todo pregador diz, né? Quem vem na presença de Jesus sai transformado, não volta do mesmo jeito. E tá no texto. Quando você lê Marcos 10:17, Sim, sim. tá lá. E ele saiu triste e contrariado. Uhum. Porque quando o mundo dele deveria ser mexido, ele não quis permitir. Uhum. E a gente tem isso dentro do sistema religioso hoje. A gente vai entrar num contexto aqui, que é a pessoa tem a religião, mas ela não tem salvação. Meu Deus. Rico e Lázaro, né, Lucas 16, Uhum. 19, não é parábola, e aí qualquer exegeta aí vai dizer que não é parábola, Porque não é mesmo. porque existe, nomes, Uhum. você vê que nas parábolas não tem nomes. E a parábola normalmente Jesus deixava claro, ó, o reino de Deus era como, e ele Sim, e começa aí ali uma ilustração, ali não. Ali existia um homem. agora, É. o texto mais forte da minha visão do rico e Lázaro é Lucas 16, 24. Veja, é religião novamente. Uhum. Ele vai erguer os olhos para cima ele vai dizer: "Meu pai Abraão". Ou seja, ele se considerava judeu. Ele era judeu, porque só judeu chama Abraão de pai. Óbvio. Então quer dizer, ele conhecia as 603 leis da Torá, vivia dentro da sinagoga,
Chamava Mas Abraão de praia. Abraão de pai, mas morreu foi para o inferno, para o Hades, né, quer dizer, o Sim, lugar do tormento. sim. Aí veja, aí o texto do 24 é muito bom entender, porque aí diz assim: "Meu pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha me refrescar a língua". E aí você tem que fazer uma pergunta para o texto. Quer dizer, ele tinha religião, via na sinagoga, morreu foi para o tormento. Uhum. A religião não salva. Outra questão que a gente precisa entender, por que que ele não pediu para sair do inferno? Provavelmente porque tinha entendimento de que era Jamais ia sair, né. não ia sair de lá. Olha só, então ninguém que está no inferno acha que não merece estar lá. Tá, na verdade, sabe que é onde tá onde Sabe, tinha que tá. estar. E é tão forte isso que ele quem está lá, Jesus deixou muito claro isso no texto, não tem coragem de pedir para sair de lá. Uhum. É, Porque isso é ele não fala: "Me tira daqui". É ele fala, verdade. então veja, "Deixa que eu volte aos meus irmãos", ele não, fala: "Mande alguém lá". alguém lá, ele sabia que não ia sair de lá Aham. e sabia que ia permanecer lá. Agora ele tinha religião. Então o que que nós temos hoje? Nós temos um sistema religioso, que aí entra nessa no Uhum. evangelástico. Ah, Elástico, ótimo. ah, batizamos 1000 pessoas e tal, tal, tal. E muitas das vezes, por exemplo, igrejas tradicionais, eu sei porque eu convivo com isso. Sim. Batiza é filho de crente, pouca conversão, é pouca conversão. Uhum. Outra questão, quando não tem um discipulado, a pessoa ela está indo porque está todo mundo batizando, eu vou batizar também, Sim. sem Na um grande maioria compromisso. dos casos é exatamente isso. E aí hoje nós estamos num problema, a gente fala muito de idolatria, as pessoas idolatram a placa da igreja, Uhum. e não o reino de Deus, não Sim. vive pelo reino, vive pela placa. Uhum. E eu chego a dizer assim, quando você entende, né, por exemplo, tem igrejas que têm usos e costumes, tem padrão, todo sistema tem um sistema de controle. Sim. E quem dera fosse esse o problema. Quer ficar aqui é dessa forma. Uhum. Então, eu digo assim, a doutrina religiosa, ela é muito mais pesada do que o costume religioso. Sim. Quando você pega a doutrina mesmo, é muito mais pesado que usar saia, usar calça, usar gravata. Fazer ou não a barba. Sim. É, é muito o que que Jesus disse lá, né? "Quer vir após mim", isso é doutrina. Sim. Que doutrina é o que está na Bíblia, Uhum. não é o que os homens colocaram lá para, né. Então o que que a doutrina diz? "Quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz". Me segue. Aí, quando a gente faz um raio-x do sistema religioso hoje, quem amar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor a mim, agora o que que o altar está ministrando? As pessoas amar a terra. Parece que é um ciclo vicioso. Na grande maioria. Deus vai te dar vitória na tua vida financeira, tua vida sentimental, tua vida Uhum. e tal, 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 e é tudo ligado ao quê? Ao céu ou à terra? João Batista sairia triste. Comeu mel e afanhoto não As pessoas elas querem ter uma religião, querem prosperar, se viver princípios vão prosperar, tá? Uhum. Mas Sim. isso não tem nada a ver com a certeza da salvação. E aí entra numa coisa que eu tenho falado muito. Nós chegamos no triste momento, Rafa, que nós temos que evangelizar crentes. Sim, já ouvi isso inclusive aqui. Por quê? Porque crentes não têm certeza da salvação e muitos não sabem nem o que estão fazendo dentro de um sistema religioso. Estão só Que nesse correndo ciclo nessa vida. trabalho, vou para o culto, volto para casa, trabalho, não ganho uma alma, não evangeliza ninguém, Sim. não gera, não estende a mão para o necessitado, não, você está entendendo? Que é o amor, né, abraçar o caído. Mas ao que se deve isso? Só desconhecimento? Porque está escrito na Bíblia, Paulo fala assim: "Ah, se a nossa fé é só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos Eu homens. espero Jesus só nessas. Se a gente espera Jesus só para resolver os meus problemas desse tempo, nós somos miseráveis, os mais miseráveis, porque nós conhecemos e não aproveitamos o que conhecemos". Está escrito, o problema é só desconhecimento do que está escrito ou é instrução mesmo? O que está faltando? Obreiros experientes, né, que a maioria de pastores hoje não deveriam ser chamados pastores, né, entra por aí. Sim. Então, eu prego desde do ano 2020, né, 25 anos.
Então, o que eu vou falar aqui pode ser meio meio que você pega uma Não, igreja desde 2000. desses 1000, isso, 2020, 2000, faz 25 anos. Então veja bem, pregando, tá, Uhum, viajando então meio que você pega, eu vou colocar bem entre aspas aqui, uma uhum. habilidade. Então, Sim, e é normal, você sentou no púlpito de uma igreja, você sabe quem é o pastor, como a igreja está, e até quanto entra de dízimo e oferta. Porque todo dia você está num ambiente e você está conversando com pastores. óbvio. Então você acaba percebendo o nível daquilo ali. E aí você entende se a igreja é espiritual ou ela não é. Sim. E a maioria é uma empresa. Você vê que existe toda uma logística administrativa, mas o Cristo sendo o centro daquilo não. Isso é sinal do assunto que o senhor gosta mais? Eh, isso é sinal de que as profecias escatológicas estão se aproximando mais, a areia está acabando na ampulheta de Deus? É Sim, sinal disso ou ou é uma crise da igreja na nossa geração? Ou está se aproximando o tempo ou é uma crise, vai passar e ainda não é aquilo que a gente está sim. esperando? Não, então, eu defendo a tese, né, que não existe avivamento antes do arrebatamento, ou antes da volta de Jesus, né, para quem é que eu sempre digo, não importa quando ele vai voltar, eu preciso estar pronto para a volta. Óbvio. Eu acredito, eu Sim, sou eu pré-tribulacionista. gosto muito de uma frase do reverendo, Augusto Nicodemos, que ele fala assim: "Eu sou pós-tribulacionista, mas eu oro para estar errado". É porque se vir antes é melhor, né, então é muito boa essa frase. Sim, é muito boa a frase dele. Então, assim, eu não acredito no avivamento por vários textos Você bíblicos, está tá. falando do avivamento, o Mundial, avivamento da igreja como um todo. sim, que vai muitas almas para os pés de Jesus, que a Entendi. igreja vai tomar a terra, então Jesus vai voltar. Isso não existe na Bíblia. Sim, verdade, não tem? Então, o que que existe? 1 Timóteo 4:1, sabe, porém, isso que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Sim, Então, hoje nós temos os cultos de adivinhação, que é um centro espírita, não é palavra. Então, sim. todo culto Uhum. que não tem pregação não é culto. E se eu preciso algo além da pregação para que o povo esteja ali, não é culto a Deus. Concordo plenamente. Não é culto a Deus. Brabo, é isso A aí. palavra é suficiente. É isso aí. E se tiver qualquer coisa além da palavra, a palavra é superior à profecia, à revelação por nome, por CPF, que não me edifica em nada, na minha Sim. visão. E se alguém chegar para mim, teu nome é tal e teu CPF é tal. E daí? Eu já sabia, essa eu já sabia, né. Eu sei de cor dessa aí. Você tá Sim, entendendo? sim, completamente. Então, a gente vê espírito enganador e doutrina de demônio. Agora vamos lá, doutrina de demônio. As pessoas, doutrina de demônio é ensinar sobre demônios? Não, o que que é doutrina de demônio ali É, no não é grego? demologia dentro de uma DBD, não é isso que nós estamos. Doutrina de demônio é tudo que alimenta o homem, o humanismo. Sim. E eu pergunto, É você é o xodózinho, é a maçã mordida. você é o Da xodózinho de Deus, meu Deus do céu. você vai vencer, Sim, né, Deus te conhece sim. do Sua jeito que vitória você vai ter é. sabor de mel. Então, assim, é o homem. Sim, Então, tudo que é pregado pro homem se satisfazer é doutrina de demônio, sim. Brabo isso aqui, mas é verdade. entendeu? Então, Sim. o que que alimenta a carne é doutrina de demônio. Então, o povo está sendo doutrinado a amar a Assim terra mesmo. e amar a si mesmo. E aí entra nesse evangelho humanista, que é relativista, tudo é relativo, né? Sim. E as pessoas acham que na igreja é relativo as coisas e não é relativo, por exemplo, não é a gente ouve, por exemplo, princípios bíblicos, o relativo não, mas não é bem assim. Quando quer Sim. questionar santidade, por exemplo, sede santos porque o Senhor sou santo. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Quer dizer, se você pegar, é doutrina. E tem pessoas que dizem: "Não, isso é religiosidade. Ser santo nunca foi ser religioso". Não, nem dá. Aliás, se for muito religioso, você vai estar se afastando da ideia de santidade. Então, aí vamos lá, 2 Timóteo 4:3 lá.
o que Paulo... Olha só, que é uma sequência. E Paulo está instruindo um jovem pastor Sim, pelos desafios da igreja, sim. que é do fim. Aí ele fala lá que nos últimos tempos as pessoas não suportarão a sã doutrina. E sã doutrina para um pentecostal, por exemplo, é saia, isso não é, nunca foi doutrina. Sã doutrina é o abandono do pecado. Sim. Então, hoje, se um pastor ele prega contra o pecado, ele vai ser confrontado pelo sistema. E Automaticamente. silenciado, tá? Automaticamente. É, dependendo do nível de quem está no culto. Então, hoje, por exemplo, você tocar sobre questão de homoafetivo, Sim. adultério, divórcio, você vai ser... Por quê? Ninguém quer tocar nesse assunto. Uhum. Porque tá lá o problema, as Não, pessoas e estão esses são praticando. tabus. Se você falar de mentira, fofoca, já vão xingar você. Glutonaria. Glutonaria. Verdade. E aí entra no que, Rafa? Aí veja, Paulo diz, aí terão comichão nos ouvidos, que é cócega, a palavra não entra, Uhum. faz cócega nos ouvidos, incomoda, Uhum. e aí é o pior. Vamos procurar mestres para ser. Vão desviar os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, eu vou procurar um pastor que fala o que eu quero ouvir. Isso nem tem, né? Tá lotado, nem tem. Então eu vou procurar alguém que não toque nas minhas feridas e não faça Sim. eu abandonar o meu pecado. Eu quero ouvir para que eu permaneça. Então entra no sistema, aí entra na questão de Laodiceana. Mas isso não é a igreja. E é um sinal, com certeza. A igreja da não, volta de Jesus. não começou. Eu não sei em que momento nisso, né? Mas assim, a igreja tirou o foco ou deu mais ênfase num Jesus Salvador, não que ele não salve, pelo contrário, ele é Salvador, me entendam, mas meio que apagou, escondeu um pouco o Jesus Senhor, porque se ele for Senhor, ele vai salvar, é a função dele, é o nome dele. Jesus, na verdade, significa salvação, Salvador do Pai. Então, se ele for Senhor, ele salva, e a impressão que eu tenho é que muita gente tem ele como Salvador, mas como Senhor, não. Eu costumo dizer assim, a gente tem hoje uma geração dentro dos tempos que são 3 gerações. Sim. Tá tudo dentro do mesmo ciclo, que é a pré-modernidade, modernidade, e nós somos a pós-modernidade. Uhum. Então a pré-modernidade foi até 90, que era uma geração que não tinha acesso à televisão, e até Internet, esquece. não existia. Então, quer dizer, e veja, você pega hinos que era quem compunha hino até 90. Cristo era o centro. Sim. Só pegar. Sérgio Lopes, Ademar e pode ir pra trás. Cruz, arrependimento, volta de Jesus. Sim. A pregação era essa, salvífica, cristocêntrica. Sim. Aí em 90, nós entramos na modernidade. Aí os pastores foram para a TV. Aí entra Silas Malafaia, de Macedo, R.R. Uhum. E aí vem o neopentecostalismo, que daí não é mais Cristo o centro, o homem é o centro. Tá com a tua vida destruída, acabada, tal. Aí começa as campanhas nas igrejas, Uhum. que é outra coisa, né? Sim. Você cria um dia para Jesus operar milagre. Sim. Você ingessa Jesus dentro de um culto. Sim. Você está entendendo que não seria muito mais livre? Vem adorar a Deus e vai acontecer milagre. Mas você tem um culto do propósito, tem um culto. Ou venha adorar a Deus. Se acontecer milagre ou não, venha adorar a Deus, porque pode ser que não aconteça nada e o milagre seja só sem entrar na glória. E ouvir uma boa palavra e ser edificado. Exato. Por que eu preciso? Né? Exato. Porque Eu todo aleijado precisa ficar de pé. Às vezes o cara vai viver, né? Então, o que acontece? Aí entra a modernidade. Então, com a TV, a mente do povo, aí entra a questão, por exemplo, da Assembleia de Deus. Vou dizer, a Assembleia de Deus aqui liberou o uso de televisão, que era proibido, né? Se tivesse TV em casa, era disciplinado e tal, acabou. Você pega a Glória Pires, que é uma escritora de novela, o que ela falou? Que a maior audiência dela é de quem? É do gospel. Dos evangélicos. Então você vê, então, o pessoal começou aí vem a mentalidade humanista. Sim. É por isso que o hino Sabor de Mel, por exemplo, teve sucesso, porque é algo já programado através de novela, vingança. Sim. Então, Novela, filme, já tá a ali. programação preditiva já Sim.
Meus inimigos têm que ser destruídos, Sim, tem que ser aniquilado e eu tenho que permanecer de pé, não sim. pode. Então, olha o ciclo. E aí a pessoa começou a ter acesso ao que não tinha. Uhum. Só que essa crise hoje, Rafa, é a pior, porque quem é o Deus dessa geração? Vai aparecer um bonitinho na IA aí, vai montar um daqui a pouco. Então você vê, o celular hoje, as senhorinhas das igrejas estão viciadas em vídeo curto. Sim, Programação preditiva, tudo que você sim, dá atenção, toma teu sim. cérebro. Tem muita gente que conhece mais a irmã Nadir do que um pastor sério que fala Fala, sério. Aham, é você verdade. tá entendendo? Óbvio. E aí veja, quando você estuda sobre o algoritmo da internet, é assombroso. Aliás, a irmã Nadir, eu amo a senhora, tá? Não é nada só porque a senhora é conhecida mesmo. Não concordo, mas amo a senhora, amo sua vida. Aí o que que acontece, Rafa? O algoritmo, por exemplo, se eu pegar o teu celular, e olhar teu Instagram, eu sei o que você gosta de ver, o que você gosta de Sim. ouvir. Por quê? Porque você tem o teu algoritmo para você, Uhum. e se você pegar meu celular, você vai ver o meu algoritmo, você vai ver o que eu ouço. É só você rolar meus vídeos, É automaticamente quase um lance de Deus mesmo. você tá entendendo? Porque Sim, sim. é É a o algoritmo. multiforme sabedoria do algoritmo, é Então, bem isso. tem coisas aqui que você vai ver só coisa de geopolítica, de Sim, política, sim, porque é o que eu estudo. E sim. daí, por exemplo, como é o nome do O produto? Rui. O Rui gosta de futebol, por exemplo. Pega o Aham. celular dele, só vai aparecer o jogo de futebol e tal, tal, tal. Sim. Então, quer dizer, a tecnologia, ela fechou a pessoa dentro do seu mundo. E você não Bolhas, consegue. bolhas. Criou você dentro de um sistema e ele te aprisionou ali. De E, novo. e aí, quando você assiste Dilema das Redes, tá lá na Netflix. Aham, É uma coisa sim, que todo mundo tem que assistir, que o sim. algoritmo ele é Muito bom. programado para você não desconectar da tela. É isso aí. Só que nós estamos partindo agora, imagine, dentro dessa sociedade líquida, tá dentro da igreja. Aí você pega um jovem universitário, por exemplo, a questão de Israel agora que estava em alta. Sim. Jovens cristãos declarando ódio a Israel. Aonde eles foram programados a isso? Dentro de universidades, dentro da mídia que eles assistem. Aham. Então tudo é uma programação, então se fecha ciclos e bolhas e as pessoas vão Sim. se destruindo. E isso está dentro do sistema religioso. Aí você pega a votação para presidente, por exemplo. Quem que foi os evangélicos que votou na esquerda? Foi jovens, Uhum. escola e universidade. E aí você vê, tá, o que que tinha lá na pré-modernidade, até 90? Tinha culto doméstico, tinha jejum, tinha oração, tinha espiritualidade. As pessoas aceitavam Jesus, não queriam chave, não queriam revelação, não queriam nada, elas queriam ser cheio da presença. Uhum. Então, de 90 para cá, veio o abalo pela modernidade, que o homem se torna o centro, e hoje não é o homem centro, hoje é a IA o centro. E aí a igreja está nesse. Só que aí a gente precisa entender, né? Jesus dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo, um remanescente. Mateus 24, E aí que 13. eu acho lindo a igreja. Eu acho lindo isso aqui. A igreja não é a multidão que está lá dentro. O que mantém muitas das vezes uma estrutura religiosa é 10 pessoas. Que pode vir o escândalo que vier, pode vir a tempestade que vier, No próximo culto eles estão lá de joelho. o joelho tá lá no chão e eles não estão nem aí porque está acontecendo. Eu Uhum. quero adorar. Sim. Então, isso tem em todo o sistema religioso. Você já reparou isso? Você pode ir numa igreja, eu, por exemplo, que prego há muito tempo, que muitas vezes, todo ano eu estou no mesmo ambiente, eu fico olhando, os mesmos crentes, tá? Sim. E aí você vê um ciclo de movimento de pessoas, mas existe um grupo que tá ali. Aquilo ali é a igreja. É um grupo que não fez compromisso com aquele templo. Eles têm um Sim. compromisso com o Deus. dono da igreja, que não é o pastor, não é o líder, Sim, não é... que é o crente quente, que é o crente que não importa quem vai pregar, que é outra coisa, né? Quem vai pregar hoje? Sim, Quem vai cantar hoje? sim, Não é, a gente vê, é um comercial e aí se a pessoa sabe quem vai pregar, não vai. sim. Ela escolhe, né? A igreja brasileira também existe outro lado, a gente tá obeso espiritual. Que a gente tem muito alimento bom, Uhum. entre aspas, tem Sim, sim, sim. muita coisa boa. E aí, o que que adianta você se encher e não compartilhar? As pessoas não compartilham. Sim.
Então, E aí, de quando repente, você isso nem parte de quem dá o alimento, né, que a pessoa tá ali: "Não, quero espalhar", aí de repente usa uma oportunidade como Sim. essa, tem as partes boas da tecnologia, Sim, a nossa voz chegando a mais pessoas e tal, e aí você compartilha, porque: "Não, eu tenho dentro de mim, tem que compartilhar, não posso deixar só comigo". Aí a pessoa que absorve, ela não compartilha. e Ela aí só só e recebe, aí ela começa a enjoar da comida. ela não compartilha e também não vem revigia. E tá acontecendo. Verdade. Então, assim, eu digo assim, o celular hoje, no âmbito religioso, Uhum, ele destruiu altares que não deveriam ser destruídos. O primeiro altar que eu digo sempre é a mesa da família. uhum. É, esse acabou rapidão. Verdade. Poucas famílias têm o costume de todo mundo sentar na Sim. mesa, ninguém pegar no celular e se alimentar. Por mais que não se fale nada, mas só aquele A comunhão. é um altar, Só de ouvir o garfo e o prato, né. Pim, pim. tá dentro de casa. Sim, Aí você vê, a mulher tá com o celular na cozinha, o marido na sala, o filho no quarto pedindo comida pelo celular. É algo que já nossa, acontece. verdade, E aí veja, dentro do algoritmo, cada um tá preso no seu mundo, e ninguém tá compartilhando verdade, nada, não há experiência. verdade. Aí, quando você parte outro leito que está sendo destruído é o casal, né, o seu Sim. altar, porque porque é o quarto da intimidade. Uhum. Então, muitos casais não sabem, mas a tua cama é um altar, que é o Sim. lugar da tua intimidade. Sim, sim. Por exemplo, eu na minha casa pode chegar o presidente da república, na minha cama não deita. Tem Ó, casal que quando chega a visita, né, sai da cama e de sai da cama e deixa todo mundo, não deixe. A tua cama é um altar, é o lugar da tua intimidade. sim. E por onde está vindo? Aí vem Hebreus 13:4, né, que o leito tem que ser sem mácula, Uhum. não pode ter sujeira. Por onde está entrando sujeira? Nos casamentos, pelo celular, né. Total. Eu gosto de citar aquela música sertaneja, se não deixa pegar celular, é porque está traindo, é porque está mentindo, alguma coisa tem. E aí o que que nós estamos vendendo? O nosso meio, vida, privada, aonde não deve haver vida privada. Meu celular, meu Instagram, meu dinheiro, meu carro. Da onde veio todos esses conceitos? Agenda progressista, empoderamento feminino. Sim. E aí, a partir do momento que qualquer casamento que existe individualidade, ele está abrindo a brecha para separação, porque Sim. vidas separadas dentro do convívio familiar. É, porque segundo a Bíblia, casou é um, Não tem como então você não dá pra esconder nada de você. aí você casou e quer continuar sendo 2, você não casou, Não, segundo a Bíblia, né. sem compromisso. Aí, o terceiro altar que eu acredito que é o mais importante é a comunhão com Deus, foi roubado. E aí você tem, pessoas que não sabem mais eu faço jejum pela internet e eu tenho que ensinar crentes a jejuar, não sabe o que é jejum. Você já parou pra imaginar? E aí você vê um "Eu nível vou que fazer jejum de chocolate, pastor". Talvez. o nível de carnalidade. Sim. Por quê? Porque sem o jejum, a tua carne não é mortificada. E tem igrejas que têm anos que não fazem jejum coletivo, por exemplo, a igreja inteira: "Nós vamos jejuar", Uhum. não tem. E aí tá lá o pastor carregando 1 litro d'água no monte, "Se você não tem fé, a minha fé alcança pela tua". Em vez de ensinar o crente a orar, Óbvio. você está entendendo? Sim, sim. Então nós estamos numa era, e aí vem a era da velocidade que nós estamos, veja os 3 altares quebrados, né, a mesa da família, o quarto do casal e o altar da comunhão. Hum. E aí você vê nessa velocidade as pessoas querem tudo pronto, ninguém quer nada. É, porque do mesmo no mesmo nível que foi quebrado esses altares, estão sendo construídos outros, né. Outros que é a velocidade, você quer tudo. Tudo fast. E aí outra coisa, e aí vem desde o altar, tá? Pastores que não suportam mais resolver problema deveriam se afastar da igreja. E muitos pastores estão blindados para não ter mais acesso ao povo e não quer saber do povo. Sim, Então o pastor tem que cheirar a ovelha. sim. E aí a gente vê pastores se blindando e não suportam mais resolver problema. Porque comunidade é problema. Terceirizando o atendimento, né. Manda Sim. manda o diácono, manda não sei quem, manda não sei quem lá, entendeu. E é terrível. E isso é, com certeza, né, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. Esse texto é muito mal interpretado, porque a pessoa acha que é o amor do mundo. Não, é o amor do que está dentro do ciclo. Se você pegar o 9, 10 e 11, é religião. Sim, sim, E o amor está se esfriando. sim. E aí já é estatística. Por exemplo, você pega uma igreja hoje, a gente estava conversando em off, uma igreja que tenha 12 mil membros, como a gente estava falando. Uhum. Aí você pergunta, pega um culto lá, quantos aqui conhece 30 pessoas pelo nome? De dentro de uma igreja de 12 mil pessoas. Se 2, 3 conhecer 30 pessoas pelo nome, é muito. Sim. Aí vamos lá para uma Se igreja. excluir membros da família, então, esses 2, 3 já viram um, e se tiver? E aí entra, olha o individualismo dentro de uma comunidade que não devia ter individualismo, que Uhum. tinha tudo em comum. Igreja primitiva tinha tudo. Em comum. Aí você pega uma igreja de 200 mesmo, pergunta quantos aqui conhece aqui. Chega a 5. Tem pessoas que não conhecem 5 pessoas pelo nome. Quer dizer, ela tá indo pro culto, ela volta para casa e ela não tem relacionamento com o próprio corpo de Cristo. Sim. Então ela tá com o cérebro dela programado para ir pro culto, ouvir uma palavra e voltar para casa. E não há é por isso que eu digo, o reino de Deus, até que chegamos à estatura de varão perfeito. Nós estamos num processo de crescimento. A gente não corre o risco, numa bolha, vamos supor, existe uma igreja que isso está funcionando, e aí acontece a explosão contrária da bolha, tipo, tá, tem uma igreja que isso está funcionando, os membros se conhecem, virou uma comunidade toda bonitinha ali, mas se você sair de lá, eles não falam mais contigo. Isso tá demais, né? Eu tratei um caso do obreiro, quem me procurou foi a esposa do obreiro, que ela ficou escandalizada, então ele foi consagrado obreiro, passou pelo colocou todos os obreiros consagrados com uma Bíblia na mão, e eles tiveram que fazer um juramento na Bíblia que não iriam ouvir pregação nenhuma mais que não fosse do altar que eles estavam servindo. Meu Deus, já pensou? Sistema de controles. Total. E olha o terror, colocar a mão na Bíblia. Sim. Que daí se usa o sagrado ainda para você blindar as pessoas juramento de júris. a ser totalmente submissas àquilo que você pensa, aquilo que você quer. A pessoa entender que se ela fizer o contrário, ela está traindo Deus, porque ela pôs a mão na Bíblia. Sim. E aí hoje a internet, né, ela expõe, né, e a gente tá vendo muito escândalo, né, Rafa? Que triste, mas é a verdade. E aí entra nessa questão, o despreparo do pastor, e a gente vê, e aí se for para ver o outro lado com mais moderação, tem muitos pastores que não estão tão desgastados, eles não têm para quem falar, Sim. né? E aí Ou tá despreparado ou tá sozinho, isolado, e não consegue se abrir, Sim. cheio de problemas, Uhum. né? E resolvendo um monte de problema, então ele está entregando muito e está recebendo muito pouco. Sim, E vai dar pane no sistema, não sim. tem como. Aí os que não aguentam aparecem na notícia porque tirou a Sim. própria vida, ou coisa assim. E o que acontece? O povo e outra coisa, o nível de pastores em depressão tá absurdo, tá? Sim. Por que tá em depressão? Por ingratidão. Por exemplo, o cara tá lá, foi lá, arrancou a ovelha da lama, limpou a ovelha, deixou tudo certinho, abriu uma outra igreja ali com um monte de espetáculo, só foi. Ingratidão. Sim. E a ingratidão tá destruindo o coração de muitos pastores. E aí existe outro efeito nisso daí. Tem muitos pastores que eram bons, que endureceram de tanta pancada que levaram. E você tá entendendo? Sim. Não tem como você pegar e mas o ciclo da igreja é esfriamento, e você vê que isso tá nítido, né. Tem alguma solução ou é só Jesus pisar o Monte das Oliveiras, como disse Zacarias? A solução que a gente pode esperar agora mesmo é só Jesus voltar? Não tem muito o que A fazer? gente precisa, quando quem foi chamado e vocacionado para pregar a verdade, continuar pregando verdades, né. Uhum. Porque eu digo assim, Noé pregou, ninguém quis ouvir, Sim. mas ele falou. Então, quer dizer, a fala, ela gera, por exemplo, se você não sabe de uma verdade, você vai ser tratado como ignorante em cima dessa. A partir do momento que você sabe e você não se compromete com ela, você se torna passível a ser julgado por ela. Sim.
Então, a gente tem que continuar pregando e fazendo quem foi chamado. Você não pode, porque ninguém ora, eu não vou orar. Ninguém evangeliza, não vou evangelizar. Porque ninguém se envolve na obra, eu não vou fazer a Ó, obra. porque ninguém me ouve, vou parar de falar. Você tem que continuar. Uhum. E a solução é a volta de Jesus. Então, é um sinal, né? Esses dias eu encontrei um texto interessante, Lucas 21:34 a seguir, Jesus falando para a gente vigiar, né? Porque ele vai vir de improviso e a vinda dele será como um laço. Aí ele fala lá para a gente não cair na glutonaria, na bebedice e nas coisas dessa vida, para que quando o Filho do Homem vier, a gente esteja em pé. E aí, para que não sobrevenha sobre vós o que há de acontecer. O último texto é o verso 36. É Lucas 21:34, 35, 36. E aí você vê que Jesus falou: acautelai-vos sobre a questão da bebedice, da glutonaria, né? Uhum. E das coisas dessa vida. Porque ele virá de repente. E que a gente possa estar, pelo menos, prontos quando ele vier. Porque a vinda dele vai ser como um laço, verso 35. Então, a gente vê que o coração das pessoas está nas coisas dessa vida. Total. Aí Lucas 17:26. Como foi nos dias de Noé, assim será também. Uhum. Aí Jesus diz, como é que era o dia de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, quer dizer, existia 2 sinais nos dias de Noé, que era a arca, era um sinal. Uhum. Nunca havia chuva, Noé estava preparando um barco num lugar seco, Longe de rio, de mar, né? e aí, né, não é a Sim, loucura? total. Mas a Bíblia diz o quê? Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, Hebreus 11:7, né? Creu e para a salvação da sua família e construiu a arca, a pela qual Deus condenou o mundo então. Uhum. Então veja, Jesus, ele abriu a porta da arca para a gente entrar da salvação. Uhum. E a gente sabe que a vinda dele é o fechar da porta, porque virá a ira Sim. sobre a terra. Então veja, e assim como a arca era um sinal, olha a quantidade de sinais da volta de Jesus. Uhum. O problema é que as pessoas, mas não é sinal. Sempre teve morte, sempre teve pandemia, sempre teve terremoto, sempre teve enchente, sempre teve. Não é isso que as pessoas falam? Normalmente sim. Só que você sabe que o único evento global que nós tivemos Foi a pandemia, sim. foi a pandemia, não teve outro. Não. Nem Nem as guerras foram mundiais, igual mundiais. todo mundo falando. Que as pessoas, que foi mundial, Primeira Guerra Mundial, não foi. Então depois, até um pouco antes da pandemia, tudo que acontece é global. Então o efeito é global. Então a gente tá no... Tinha falado de globalismo e tal, assim, E o mundo se globalizou, não tem como sim, sim. você fugir dessa realidade. Uhum. Então hoje quando você olha para o que nós estamos vivendo, são sinais. Então quer dizer, Agora tudo literalmente pode ser global mesmo. sim, e aí é onde existe um choque de realidade que a gente tem um grupo de pessoas na Terra que estão se preparando para o apocalipse. Sim. Aliás, pesquisem aí, ó, a galera construindo uns bunker brabo aí. Sim, e aí você vê, os caras estão construindo refúgios do apocalipse que acreditam que acontecerá o apocalipse. É, porque não faz muito sentido. Se eles não acreditassem, não estariam investindo essa grana. E para quem gosta de tecnologia, é bom você pesquisar sobre os próprios CEOs da tecnologia, que é o Sim, Sam Altman, Musk, sim. Mark Zuckerberg, todos já têm bunkers. Porque eles estão com medo da inteligência artificial Sim. independente, que é 2027. Quer dizer, até hoje, imagine que a inteligência artificial, Sabe a AGI, né? AGI. a inteligência artificial já está dentro de bloqueios. Apesar que ela já tem muita autonomia, mas não é totalmente autônoma. Mas eles vão soltar ela. Sim. E eles não sabem qual é o risco disso. Ou sabem e não querem contar pra nós. Que é o mais... Não, eu acredito assim, eles trabalham com 2 vias. Pode dar muito certo, Pode dar muito errado. senão vão ter que ir pro bunker.
que é a Entendi. própria. Ou para Marte, como o Musk tá tentando ir. E aí você vê, Rafa, você vê uma geração de ricos, bilionários, que creem que o apocalipse pode acontecer. Uhum. Estão E fazendo como o Apocalipse 6, se escondendo na montanha e sim, tal, não sei o quê. e aí você vê uma igreja que não tem comprometimento nenhum com o apocalipse, só com as coisas da terra. Não é, Sim, é incrível, né? Então os sinais estão aí e também, nos dias de Noé, além da arca, né, que era um grande sinal, é o que Noé pregava. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, né? 2 Pedro 2,5. sim. Então existe pregadores de justiça ainda. Uhum. Existe, mas eles são ouvidos. Isso, provavelmente é até mais um sinal, né, tá fazendo de Porque novo. a rejeição da voz da verdade torna o povo réu do juízo. Sim, Então o povo não quer acreditar. sim. Até Então tem uma frase legal do Paul Washer, né, que ele fala que os falsos profetas é o juízo de Deus para os falsos crentes, né. sim, porque, o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, Jeremias 14 lá, que Jeremias está numa crise. Uhum. Eu não vou mais profetizar Sim. esse povo, porque os profetas dizem que é tempo de paz e prosperidade. O que que os profetas É pregam hoje? igualzinho. Paz e prosperidade. Uhum. E E só que tava o Jeremias e o povo brigando. aí Deus disse: "Eu não estou na boca dos profetas". Agora veja, Deus disse: "O que os profetas falam é o que está no coração, e a fome e a espada virá Sim, sobre esses profetas". sim, Então o juízo sempre vai começar pela casa de Deus. sim. É, E mu o primeiro que morre é Ananias, né. Então as pessoas pensam assim, e Pedro disse isso, né, que o juízo começa pela casa de Deus. Sim. Quando você pega no Antigo Testamento, por exemplo, que seria a visão de Ezequiel no capítulo 9, que era Uhum. capítulo 10, a retirada da glória. Sim, Capítulo 8, Deus mostra o que está acontecendo no templo, sim. né. Prostituição dos profetas embaixo Eh, do templo de Salomão, né. eles estavam adorando a rainha dos céus na Uhum. porta do templo. Os líderes religiosos estavam com incensário adorando répteis numa câmara fechada Sim, e diziam: "Deus não nos vê, Deus abandonou a terra". Capítulo 8, né. sim. Os homens de costa virada para o templo adorando o sol e as mulheres acendendo incenso a Tammuz, dentro do templo. Deus Uhum. está revelando a Ezequiel porque ele destruiu o templo. Sim. Mas no capítulo 9, você vai ver os anjos com o tinteiro na mão, a glória de Deus se levanta dos santos e fala com o que tinha o tinteiro na mão e fala: "Sela a todos os fiéis, que suspiram e gemem pelas abominações que acontecem aqui". Uhum. Quer dizer, Deus conhece os fiéis. E aí, olha só o que diz, aí Deus diz: "Agora os outros passem pela cidade e destrua tudo, jovens, crianças, tudo, anciões", e aí ele termina: "Começa pelo meu santuário". Então, eu tenho uma visão meia doida da volta de Jesus, que pastores serão espancados quando Jesus voltar. Faz sentido. Fazendo uma analogia a esse texto faz todo sentido. Por que vão ser espancados? Porque o povo não ouve. Eu preguei numa igreja faz um tempo, na Baixada Santista, aqui, sobre a volta de Jesus. Um grupo de jovem me parou na porta da igreja, bem divertido. Um jovem, né, mais descontraído, e todos eles ali e tal, falou: "Pastor, estamos admirados". Aí ele falou assim: eu nunca ouvi o que o senhor pregou". E eles falaram: "A gente vai ser sincero com o senhor aqui, que a gente é um ciclo Sim. de amizade, ninguém aqui sobe, ninguém vai para o céu aqui entre nós. Eu durmo na casa da minha namorada, ela dorme na minha casa, ele dorme na casa do a gente vai pra balada". Crente, tá. Uhum. Eu não tô dizendo de um. Sim, sim, sim. Era um grupo de jovens na praça. Aham, entendi. Então, quer dizer, eles têm o quê? A religião. Sim, Eles fazem parte de um ciclo religioso, sim. né, só que a mente secularizada, a mente totalmente controlada pelo mundo e não pelo evangelho, Meu da Deus. renúncia do pecado. Então a gente vê, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Então eu costumo dizer, Noé foi chamado de louco até a arca fechar. É, até a primeira gota bater na terra é maluco, né. Agora, e eu vejo assim, Rafa, um dos textos mais fortes da história de Noé é Gênesis 7,16.
Porque a Bíblia diz que quando os bichos entraram, não entrou, daí está dizendo a última parte do versículo, e o Senhor fechou a porta. Sim, não foi ele que puxou. Foi Deus. E aí eu pergunto, Deus foi injusto? Não, Porque ele falou. sim. E se dependesse de Noé, talvez a porta ficaria aberta e ele gritando ainda: "Entra, entra, entra". Mas Deus deu uma oportunidade e ninguém quis acreditar. Sim, Então veja, Deus está falando. Você vê, Carlinhos Maia, eu tô sim. com medo da volta de Jesus. Jojo Todinho, tô com medo da volta de Jesus. Carnaval 2024, a Baby do Brasil lá, o Apocalipse tal, a Ivete Sangalo, vamos acertar o Apocalipse. Não, Jesus, a Baby, Jesus está voltando. Você vê aí você vê, as pedras estão clamando. E não há temor no coração do sacerdote de alertar o povo, né. E aí entra numa questão, cara, se você estudar a igreja primitiva, todos acreditavam que seria arrebatado. Sim, E aí parece que para muitos pastores é uma heresia você pregar sobre o Jesus. Você vai ver Paulo, né, quando Paulo fala do arrebatamento lá, 1 Tessalonicenses, nós os que estamos vivos. nós, quer dizer, nós, então quer dizer, eu vou ser arrebatado. Sim, Então, aí você vê Pedro, né, já está próximo o fim de todas as coisas. sim. Alegre-se quando verem essas coisas que for, né. Aí você vê João lá, filhinho, já é a última hora, quer dizer, todos pregavam sobre o fim dos tempos, Uhum. dentro de uma visão muito macro do que poderia ser um mundo atual. Sim, Agora imagine nós vendo tanta coisa, tamanha ciência se multiplicando dessa magnitude que é assombrosa, a velocidade que as coisas estão crescendo e vamos usar o termo evolução assim, né, no uhum. Sim, sim. evoluindo. Então você vê que é muito, as pessoas elas estão, parece que hipnotizadas e não querem enxergar Meu o Deus. cumprimento da profecia. Então é um sinal da volta de Jesus, tudo. Eu sei que o senhor tem muita oportunidade de fazer isso, tanto em podcast, já visitou algum podcasts de amigos nossos em comum, e também nas redes e igrejas, né, o senhor está aqui em São Paulo, porque foi pregar em algumas igrejas, vai pregar em outra hoje. Mas hoje, se o pastor Carlos, melhor, vou até tirar seu cargo, deixa ele ali. O Carlos tivesse, fosse a oportunidade de sintetizar ou deixar uma mensagem, a mensagem que queima no coração do Carlos, para pessoas que vão ouvir a gente no dia que isso for ao ar, para pessoas que vão ouvir enquanto Jesus não voltar, isso espero esteja disponível nas redes aí, vai chegar em alguém. Que mensagem seria essa que o Carlos gostaria de deixar? Manda ali. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 verso 19, né. Convertei-vos e arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa é a mensagem. O arrependimento, ele não deve ser só na conversão, ele é um processo contínuo na nossa vida, né. Todo Porque o dia. pecado ele nos separa totalmente da glória de Deus e do propósito. E nós precisamos, como foi falado aqui, né, nós chegamos no tempo de ter que evangelizar crente, e o que o sistema religioso, os gospel precisam fazer é se converter, é abandonar o pecado e se arrepender para que os pecados sejam cancelados. Então o pecado é uma porta para o inferno, e eu preciso me converter, eu tenho que fechar e sair para o outro lado e caminhar com Cristo. A vida com Cristo, eu sempre digo às pessoas: "Ah, pastor, é impossível a gente estar preparado para a volta de Jesus". Como tem pastores que dizem já: a gente não pode dizer que é salvo". Eu já vi pastor dizer, ninguém pode dizer que é salvo, ninguém Meu sabe o Deus. dia de amanhã. Olha só, então quer ver, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, mas eu preciso entender como é que eu vou ser que você é salvo, vou ser arrebatado, ou vou estar pronto para Uhum. Jesus, ou eu estou agradando a Deus. É 2 coisas, é consciência limpa e relacionamento com o Espírito. Sim, Que o meu maior testemunho não é o que as pessoas falam, a gente vive no evangelho de máscara. total. Então eu posso abrir uma câmera e mostrar que eu sou uma pessoa maravilhosa. Agora quem é que me conhece? Eu sempre digo, quem me conhece é minha mulher que dorme comigo todo dia, Sim. é meus filhos. Uhum. A câmera ela mostra uma imagem que você não, muitas vezes não é. Sim.
Tem pessoas que descarregam humildade com uma câmera ligada. Quando você vai conversar com elas, você fica assombrado, Verdade. né? Então, quer dizer, o meu maior testemunho é a minha consciência. E a minha certeza de estar na vontade de Deus é o meu relacionamento com o Espírito, que é o azeite na lamparina. Que eu não posso parar de me relacionar. Para não correr o risco de naquele Sim. dia tá sem. Todo dia você precisa comer. Uhum. E todo dia você precisa ter relacionamento com o Espírito. É isso aí. Se você não come, você morre. Se você não come espiritualmente, se você não se relaciona, se você não lê a Bíblia, não jejua, não Tá ora, morrendo também. tá morrendo espiritualmente. E aí o que que precisa? Convertei-vos Que e arrepende. arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Meu Deus! Vocês ouviram aí, povo de Deus? Já falei para vocês, se precisar voltar aí, anota tudo, tá? Olha a oportunidade. Não sei até quando a tecnologia vai ajudar nós, hein? Vai chegar uma hora que ela não vai ajudar, não. Vai ser meio adversária também. Mas por enquanto ela tá ajudando, aproveita, volta, anota, põe para frente, pesquisa outras coisas do Pastor Carlos. Segue a gente aqui também, tem um monte de coisa legal para você crescer com Deus. E não esqueça, no final do dia, existe uma porta entre o meu relacionamento com Deus, o relacionamento do Pastor Carlos com Deus, o seu relacionamento com Deus. Existe uma porta, e essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. Deus não arromba, não mete o pé na porta, não invade. Ele é um gentleman, educadíssimo. No máximo, ele, ó. Se você não abrir a porta, ele não entra. Mas se você abrir e permitir que ele entre, talvez logo no primeiro momento vai ser uma bagunça. Ele vai pôr tudo de ponta cabeça, porque tá tudo errado aí. Porque estava errado aqui, estava errado aí também. Mas quando ele colocar tudo no lugar, é o melhor decorador do universo. Eu sei que você já saiu à noite, já foi na praia, você já viu como ele decora bem, faz tudo perfeitinho. Na hora que ele pôr tudo no lugar, eu tenho certeza que vai ficar tudo lindo e maravilhoso e você não vai se arrepender. Vai, pastor? Com certeza não. É isso aí. Então se permita, hoje, isso aqui vai estar passando numa sexta-feira, 25 de julho, procure uma igreja, deve estar tendo uma vigília perto de tu aí. Amanhã tem um monte de culto, de jovens então, de sábado tem um monte de culto. Domingo, então, tem um monte de igreja aberta. Procure uma igreja perto da Bíblia, mesmo que ela seja longe da tua casa, porque onde a Bíblia for aberta e o Senhor for invocado, eu tenho certeza que ele vai estar lá e vai ter um encontro marcado com você, tá bom? Tenha um grande final de semana. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Me ajuda aqui, tá? 1, 2, 3, pode Cristo, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3, pode Cristo! Porque Cristo pode tudo. Fez na vida do pastor Carlos, fez na minha, pode fazer na sua também. Não se esqueça, a areia da ampulheta de Deus está acabando. Se decida o quanto antes. Eu espero que você esteja assistindo isso no dia 25 de julho e Jesus ainda não tenha suado trombetas nenhuma. Mas se ele suou, eu espero que você seja encontrado com ele nos ares, como eu e o pastor Carlos esperamos estar lá também, cremos que estaremos, tá bom? Então fiquem com Deus, grande final de semana para vocês, tchau, tchau. Que dá.